Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos aqui presentes. A gente está começando o segundo seminário técnico para discussão da construção do Plano de Mobilidade Urbana do Recife. E eu queria convidar aqui para compor a mesa nossos três palestrantes. Vou convidar primeiro o Sidney Schreiner, faz parte da equipe do Instituto, ele que é o coordenador do Plano de Mobilidade do Recife. Queria convidar a Nodila, diretora de Planejamento de Transporte da SP Trans, vai apresentar para a gente um pouco as experiências da implantação lá de corredores de ônibus, da prioridade do transporte público, em particular do ônibus. E queria convidar a Tácito Pio, que vai apresentar para a gente um pouco como é que está se dando lá em São Paulo essa integração do planejamento de transporte com o plano diretor do planejamento urbano. Vou passar a palavra para Sidney. Obrigado. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde. Desculpem pelo microfone, é um pouco sensível. Do mundo já fizeram isso. Essa foto é em Tóquio, no Japão, onde nós temos não só um segundo andar, mas um terceiro andar também. E a experiência mostra que isso não resolve. Então, não é a construção de mais infraestrutura que vai aliviar o problema de mobilidade que nós temos hoje, se nós não mudarmos do transporte individual para outro modal. Esse é outro exemplo de como ficam extremamente desagradáveis, né? O espaço urbano fica extremamente desagradável com a intrusão de infraestrutura excessiva para atender o veículo individual. Então, a situação que nós temos hoje é um momento de escolha, onde nós precisamos escolher, na verdade, a priorização do transporte público e a mudança do paradigma de transporte do individual para o coletivo. E na situação que as nossas vias se encontram, esse é o momento de se reservar espaço para o transporte coletivo antes que seja impossível de se implantar esses sistemas. Nesse sentido, nós temos algumas estratégias para o desenvolvimento da mobilidade que vão ser discutidas, né, ao longo do desenvolvimento do plano de mobilidade, e elas, de uma forma geral, se baseiam na expansão da rede de alta capacidade, na implantação de uma rede de média capacidade, que hoje não existe, na implantação de um conjunto de linhas de transporte público otimizadas, na integração do sistema de mobilidade urbana, na restrição do uso do automóvel, na promoção da caminhada e do uso da bicicleta, além de se estabelecer ações imediatas de melhoria da qualidade da mobilidade. São também algumas ações focadas aí não no âmbito da infraestrutura, mas focadas na demanda, o reforço ao escalonamento de horários, a implantação de rodízio de carros, a implantação de pedágio urbano, a promoção do reordenamento territorial, a implantação de regulamentação de polos geradores de viagens, a educação das pessoas, e aí eu estou falando dos pedestres, dos ciclistas, dos motoristas, e a arborização das vias. De uma forma geral, no mundo todo se chega à conclusão de que essas são as formas de se obter um padrão de demanda diferente. Normalmente, essas ações elas têm uma resistência muito grande da população em função, principalmente no caso do rodízio e do pedágio urbano, dos custos que isso gera para a sociedade. Hoje o nosso modelo de mobilidade ele está baseado grande parte no transporte individual, que seria aquela primeira imagem. E nós temos a possibilidade de transformar isso num modelo mais otimizado. Esse modelo mais otimizado permite que nós utilizamos o espaço de uma forma mais
mais sustentável e mais, como direi, inclusiva socialmente. Tá? Então, se nós fizermos essa escolha, nós vamos ter muitos ganhos. Aqui é uma imagem interessante que eu encontrei na internet um dia desses, que reflete bem até uma questão que nós havíamos discutido hoje pela manhã. Você tem, numa via completamente carregada de carros, a impressão de que muitas pessoas estão sendo transportadas ali. Mas quando você faz a análise individual de pessoas que estão sendo transportadas, eu até fiz uma continha ali do lado para ajudar nessa análise, vamos pensar em uma faixa de tráfego só. Né? O pessoal que é de engenharia já está cansado de ver esses números, mas não vale a pena repetir. Uma faixa de tráfego nós aceitamos que passam em torno de, ela comporta 1.800 veículos por hora. Assumindo uma ocupação média, isso é valor utilizado para o Brasil. Aqui em Recife, esse valor ele é um pouco menor que esse. Mas admitindo 1,4 pessoas dentro de cada veículo em média, nós teríamos numa faixa de tráfego misto em torno de 2.500 pessoas por hora sendo transportadas. Se essa mesma faixa, e aí utilizando um critério estabelecido pela própria SP Trans em São Paulo, de só implantar faixa exclusiva de ônibus, onde você tem no mínimo 30 ônibus por hora, e assumindo na hora de pico uma ocupação de 80 pessoas num ônibus convencional, que às vezes é até mais que isso, nós já teríamos 2.400 pessoas sendo transportadas. Se nessa mesma faixa, em vez de um ônibus convencional, nós utilizarmos um ônibus articulado, nós assumirmos em torno de 150 pessoas nesse ônibus, nós já pulamos para 4.500 pessoas por hora. Se o ônibus for biarticulado, nós pulamos para 6.000 pessoas por hora. Ou seja, a retirada, a preservação de uma das faixas de tráfego para o transporte coletivo aumenta significantemente a capacidade de transporte de pessoas. E é isso que nós temos que sempre ter como o norteador, né, dos trabalhos. E é onde o plano de mobilidade está se desenvolvendo. Outro conceito que nós precisamos abraçar é o desenvolvimento urbano orientado ao transporte. O que é isso? É a definição das formas de ocupação do solo baseado na disponibilidade de transporte, na capacidade de transporte. Normalmente se faz isso até pensando em mais aspectos do que somente o transporte. Mas eu acho que hoje em dia o transporte é o mais crítico dos aspectos a serem considerados. Nesse tipo de desenvolvimento urbano, nós temos, ao longo dos corredores de transporte, uma alta densidade. E, à medida que você vai se afastando do corredor, essa densidade construtiva vai diminuindo. A grande vantagem de você fazer isso é que você torna o transporte mais atrativo para as pessoas em função delas estarem mais próximas de um eixo de deslocamento. Um grande exemplo desse tipo de pensamento é Curitiba. Como a cidade adotou esse tipo de desenvolvimento urbano desde de muitos anos atrás, hoje você consegue observar na própria configuração da cidade essa estratégia, né? Então nós conseguimos ver claramente os dois corredores que passam ali e essa preferência, essa estratégia da alta densidade ao longo deles. Aqui uma outra visão, né, desses corredores. Então, você tendo essa alta densidade ao longo do corredor, existem dois grandes benefícios. Um, que a maioria das pessoas está sendo bem atendida pelo transporte coletivo, e segundo, que você facilita a viabilização dos projetos de transporte coletivo, já que a demanda lindeira é bastante alta. Outro aspecto do desenvolvimento urbano orientado ao transporte é a integração dos modais. Então, é você conciliar corredores de deslocamento de transporte coletivo com os sistemas de transporte não motorizado, né? Aí a gente tem um exemplo da ciclovia e da calçada correndo sem muita interferência do corredor de ônibus. E eu não sei porquê, mas quando eu vejo essa imagem eu lembro da Conde da Boa Vista, né? Poderia ser alguma coisa nesse formato. Bom, agora indo especificamente para o plano de mobilidade urbana do Recife,
Nós estamos seguindo algumas premissas, e isso vai, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, ser discutido com a sociedade, mas nós estamos considerando a integração com o plano de ordenamento territorial, que também está sendo desenvolvido pelo Instituto Pelópio da Silveira, e dentro dessa integração com o plano de ordenamento territorial, a gente está considerando o impacto do solo, do uso do solo no transporte, o impacto do transporte no uso do solo, então é uma via de dois sentidos, e o próprio impacto do transporte no transporte, que seria a evolução dessas redes de média e alta capacidade dentro do ambiente urbano. Nesses corredores de transporte coletivo, nós estamos pensando não na definição de uma linha de BRT ou numa linha de VLT ou no próprio metrô, mas na definição dos corredores de deslocamento da cidade. E a partir da demanda que vai existir em cada corredor, nós criarmos gatilhos que vai definir qual vai ser o modal que vai ser utilizado nesse corredor. Então não é construir um VLT onde você tem demanda para uma simples faixa exclusiva de ônibus, nem querer construir uma faixa exclusiva de ônibus onde você precisa ter um metrô. Nós vamos ter uma integração também dos corredores de transporte coletivo com modos motorizados, com os modos não motorizados, e uma proposta de otimização das linhas à medida que essa rede de média e alta capacidade fosse desenvolvida. Bom, de uma forma geral, gostaria de apresentar também alguns itens que nós batizamos de Mobilidade Recife, o plano de mobilidade da cidade, vai atender. O primeiro, nessa lista, os itens que estão em amarelo são os itens que já estão sendo trabalhados e que em algum momento vão entrar em discussão com a sociedade. Então nós temos agora o pedestre, o ciclista, questão da acessibilidade, o transporte público coletivo, começou a ser trabalhado agora, a circulação viária, a integração dos modos de transporte, a infraestrutura de mobilidade, a previsão de novas infraestruturas que são necessárias, o transporte urbano de carga, a logística urbana, os polos geradores de viagem, nós normalmente conhecemos aqui como empreendimentos de impacto, os estacionamentos, o controle e a restrição da circulação de carros em horários e áreas definidas da cidade, os mecanismos e instrumentos de tarifação e financiamento, os mecanismos de gestão da mobilidade urbana e a avaliação e revisão, atualização do plano de mobilidade urbana de uma forma recorrente. Nas etapas que o plano está sendo desenvolvido, nós temos aí algumas etapas, nós estamos nessa etapa inicial, que é a avaliação preliminar. Logo depois vai se seguir uma etapa de diagnóstico, onde nós vamos construir um modelo de demanda de viagens multimodal para a cidade, que vai ser a base de toda a análise desse desenvolvimento ao longo do tempo. Um prognóstico, que vai ser a geração dos cenários futuros que nós queremos avaliar na cidade. A definição dos objetivos, metas, forma de monitoramento, indicadores de desempenho e modelo de governança. Isso já está em andamento com outras secretarias da cidade. O crescimento urbano, a integração metropolitana e financiamento. E nós entraremos em algumas propostas, a proposta do plano de informações de mobilidade, do plano de transporte coletivo, o plano de transporte não motorizado, o plano de logística urbana, o plano de circulação de tráfego, o plano de projetos estruturantes, que servem para viabilizar todos esses outros planos, uma proposta de estrutura institucional para que todas essas propostas de operação sejam viabilizadas e, finalmente, a geração de um projeto de lei de mobilidade urbana. Então, essa foi uma rápida visão geral do trabalho que está sendo desenvolvido em cima do plano de mobilidade, e eu gostaria agora de passar a palavra para a Ana Odila, que vai falar sobre a implantação das faixas exclusivas de ônibus em São Paulo. Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o Instituto da Cidade Pelópio da Silveira pelo convite da gente trazer aqui a nossa experiência de São Paulo, ao João e ao Sidney, especialmente. E eu sou diretora de planejamento da SPTrans, que é o órgão que cuida do transporte coletivo na cidade de São Paulo.
o transporte coletivo dos ônibus, por exemplo. Não todo, porque São Paulo tem outros modos que são operados pelo Estado, que são da região metropolitana. E, como diretora de planejamento da SP Trans, o projeto básico é esse projeto de qualificação do sistema de ônibus. Tá? Eu vou falar sobre ele e, posteriormente, o Tácito vai falar desta relação do sistema de ônibus com o planejamento urbano e com o plano diretor. Só para a gente... já não apareceu o meu mapa. Só para a gente ter uma noção, assim, São Paulo tem 17 mil quilômetros de via, só para ver o tamanho. Tem 80 quilômetros de metrô, 130 quilômetros de trem, mas são as linhas de ônibus, 1.354 linhas, com 15 mil ônibus que fazem o atendimento, que cobrem todo o território da cidade. Ele transporta por dia 6 milhões e meio de viagem, entendendo viagem aqui não como passageiro transportado, mas como origem, casa, trabalho. E 11 milhões de embarques, porque nós temos um bilhete único que ele pode embarcar, fazer até 3 embarques com uma mesma tarifa, até 4 embarques com uma mesma tarifa. Efetivamente, o ônibus é o único modo presente em toda a região do município de São Paulo e da região metropolitana também. Tá? A gente não tem um plano de mobilidade que está sendo executado, que respeita aquela ordem de prioridade estabelecida pela lei de mobilidade, pedestres, ciclistas, transporte público, transporte de carga e automóveis e motocicleta. Mas o grande tema, vamos dizer assim, a grande diretriz, tanto do plano diretor quanto do plano de mobilidade, é o acesso à cidade. Quer dizer, voltar a dar acesso a todo mundo utilize o espaço da cidade, não só para se transportar, mas também para usufruir do espaço urbano. Então, todas as secretarias estão, vamos dizer, direcionadas para isso. A Secretaria de Cultura foi democratizando os espaços culturais e abrindo festas nas ruas. E a Secretaria de Transporte, especificamente, com a prioridade do transporte público e dos modos não motorizados. Falando especificamente do ônibus, que é o nosso modelo, que é o modelo que a cidade é responsável pelo serviço de ônibus, que a gente tem 15 mil carros, 15 mil veículos, a proposta básica é a qualificação desse serviço de ônibus. Como qualificar esse serviço de ônibus? Por que o serviço de ônibus tem uma visão tão ruim perante a classe média? Por que o serviço de metrô em São Paulo é tão bem avaliado e ao mesmo que tem, embora tenha um serviço muito bom, mas tem um cobrimento muito pequeno? Por que o serviço de ônibus não consegue trazer essas qualidades do serviço sobre trilhos para o serviço sobre ônibus? Isso aqui esse trabalho foi começado anteriormente, já com Interligado, em 2004, foi parado porque houve uma interrupção na prefeitura, e quando nós voltamos, nós resgatamos esse plano. Basicamente, esse plano era o seguinte: como qualificar? Né? O que tem um transporte sobre trilhos, metrô, VLT, que a gente fica tão apaixonado, se sente tão atraído, que não tem nos ônibus? Aí a gente definiu 3 grandes eixos, ou 3 pilares de apoio para essa qualificação. Um, é claro, está na vista, todo mundo fala, o metrô anda debaixo, tem uma via só para ele, ninguém usa, não sei o que lá. Então, nós precisamos desobstruir os caminhos. Então, essa é a primeira coisa, nós precisamos de espaço no viário. Espaço exclusivo. O ônibus tem uma qualidade, uma vocação intrínseca, ele pode usar a mesma infraestrutura feita para o carro. Todo esse sistema viário que a gente fez não foi feita para o ônibus, ela foi feita para o carro, para resolver o problema do congestionamento. Mas o ônibus pode se apropriar dessa infraestrutura para conseguir melhorar. Então, o nosso problema é gerar espaço exclusivo para o ônibus, para que ele possa funcionar, ser resgatado do congestionamento. Basta só isso? Acho que todo mundo sabe que não basta. Eu preciso organizar esse serviço de uma forma melhor, de uma forma que eu possa utilizar, que eu possa entender como ele funciona, que eu possa sair de casa e falar, eu vou fazer integração ali ou acolá. Tipo quando a gente vai para Paris, por exemplo, você pega aquela folhinha de metrô
com uns pontinhos no meio, um diagrama, traços e nós, e você se apropria da cidade. Você consegue andar num espaço desconhecido com base num sistema de transporte desenhado, representado por um diagrama. Então, o que tem isso? Eu estou chamando isso de serviço em rede. Organização do serviço em rede. E tem um monte de coisa que a gente precisa fazer no sistema de ônibus para que ele possa ser enxergado dessa forma. E, por último, uma coisa aqui em São Paulo foi levada pelo metrô, que eu acho que a grande qualidade que o metrô trouxe para a cidade de São Paulo é o que a gente está chamando de operação controlada. O metrô de São Paulo, ou qualquer outro, ele não funciona bem por conta só dos trilhos reservados, por conta do serviço em rede, mas principalmente pelo custo, pela qualificação, padronização do pessoal que opera aquele serviço. Então, no serviço de trem, qualquer serviço de trem, você tem um monte de gente cuidando das estações, tem um monte de gente cuidando para que a coisa ocorra. Caso aconteça algum problema, você é imediatamente comunicado, avisado. Você, quando entra numa estação, você sabe que você está sendo cuidado, que não vai ser abandonado ali, a Deus dará. Isso a gente está chamando de operação controlada. É isso que poderá garantir, junto com as faixas exclusivas e junto com o espaço exclusivo, a regularidade e a confiabilidade do sistema. Porque não adianta nada ter uma faixa exclusiva lá se o ônibus não passa. O ônibus tem que passar com aquela frequência, tudo bem. Ele pode passar de 20 em 20 minutos, mas tem que ser de 20 em 20 minutos. Não adianta um dia ele passar de 2, outro dia de 10, outro dia de 30. Ele precisa de regularidade para que eu possa confiar, para que eu possa falar, olha, eu vou fazer isso e eu vou conseguir chegar no horário, para que eu possa programar a minha viagem. Isso é outra coisa que o sistema de ônibus normalmente tem dificuldade de oferecer. Olha, os meus mapas todos, não sei por que eles não estão aparecendo aí, mas tudo bem. Então, para isso, a gente definiu, esse mapa aqui era importante. Por que não aparece, hein, Sidney? Por que será que não está aparecendo o mapa? Bom, de todo jeito é o seguinte, a gente definiu, a primeira coisa, como nós estabelecemos um viário estrutural de interesse dos ônibus. Dentro desse monte de sistema viário, desses 17 mil quilômetros que a gente tem de sistema viário, 4.500 são atendidos por ônibus, com linha que vai e volta, entra, sai, faça coisa. Nós selecionamos desse coisa 1.500 quilômetros, 1.200 quilômetros, que a gente considerou viário estrutural de interesse dos ônibus. Este viário é como se fosse uma estrutura, uma malha viária do metrô, por exemplo. É um viário mais linear, é o viário arterial, onde, na verdade, todos os ônibus se juntam no final para conseguir chegar no centro. Tá? Então, essa é a grande... Meu pendrive está aqui. Dá licença? Tá bom, ele vai fazer um minuto só, porque acho que é importante para a gente ter a noção espacial. Embora o mapa não interesse para vocês, porque é uma cidade, mas a noção da estrutura que a gente está tentando criar. Então, a gente definiu um sistema viário que seria como se fosse a infraestrutura do metrô. Estou falando muito do metrô porque eu sou de origem metroviária e há 12 anos eu fui transportada para a área de ônibus, fiquei apaixonada, porque a área de ônibus, de fato, ela tem muito mais possibilidades do que o metrô, porque o ônibus é mais flexível e, no fundo, a cidade se move basicamente através do ônibus. Mas, lembrando dos meus antigos conceitos, estou tentando introduzir no sistema de ônibus esses conceitos que melhoram a eficiência e que dão, por exemplo, qualidade para o serviço de trilhos, basicamente, quando ele é bem operado. Porque também tem serviço de trilhos que foram abandonados, que também deixaram de ser bem operados. Tá? Então, esse veio é uma definição desse viário que seria a base. São 1.200 quilômetros que dão suporte a essas linhas estruturais, são as linhas troncalizadas, que formam uma rede. Não é bem um sistema tronco alimentado, é um sistema organizado em rede. Ela deve servir também como referência viária para o cara falar, bom, eu vou de um lugar para outro, o que eu tomo? Qual ônibus eu tomo? Assim como no carro, quando você se desloca de carro, você tem um sistema estrutural na sua cabeça
que te guia pela cidade inteira, esse viário estrutural, esse sistema de ônibus estrutural é o que deve te orientar para você usar o ônibus para se deslocar de um lugar para outro. Então, vias importantes para... Que vias são essas? São as vias importantes para a locomoção do ônibus hoje, são todas elas. Então, tem via que são vias grandes, largas, com capacidade, que tem, vamos dizer, o projeto físico, o suporte físico adequado para aquela função que ela faz, como tem vias que cumprem essa função sem ter esse suporte físico adequado, mas que em regiões da cidade funcionam como um veio arterial. Tá? A esse viário a gente deu esse nome de veio, que é viário estrutural de interesse dos ônibus. Bom, espaço exclusivo, né? Acho que a primeira coisa daquele pilar é o espaço exclusivo. Não dá para a gente conversar de regularidade, de nada, se o ônibus vai ficar parado com os carros no congestionamento. Então, isso aí pode ser no pico, no fora-pico, à noite, a hora que for. Se ele encontrar um congestionamento, ele vai parar se ele não tiver o seu espaço exclusivo. Então, isso é um desenho. Você vai mudar aí? Esse viário estrutural, basicamente, é esse que estrutura e organiza a cidade. Não foi uma invenção. Já é onde passa todos os ônibus, vem de qualquer lugar que ele vem, ele cai nesse sistema viário. Ele foi simplesmente selecionado e definido. Nesse viário, eu quero dispor de prioridade para o ônibus, porque este é o viário que vai fazer a conexão da cidade, a articulação de toda a cidade. Bom, aí, primeira coisa, o espaço exclusivo, então, nesse viário. Aí é uma transparência parecida com a do Sidney. Isso aqui é um congestionamento, vocês estão vendo, uma via, não sei nem onde está. Ela tem 18 ônibus, se você lá contar, aqui tem 18 ônibus, 210 carros, 28 motos e 8 caminhões. Se você olhar, esses 18 ônibus, considerando uma lotação de 60%, carrega 864 pessoas. Muito mais que os 210 carros que carregam 294. Quer dizer, é uma transparência semelhante à que ele já passou. Se você tivesse todo esse espaço viário utilizado para carregar pessoas, você teria uma capacidade maior que o dobro do que hoje ela carrega. Tá? Então, o espaço exclusivo é resgatar. Eu preciso tirar o ônibus do congestionamento, de qualquer jeito. Porque nós também entramos numas aqui no mundo do transporte, é o seguinte, vamos resgatar. Mas tem que ter faixa de ultrapassagem, tem que ter uma ilha para cobrança desembarcada, tem. Você não faz, porque não cabe. A ideia aqui é resgatar de qualquer jeito. Eu quero dividir esse espaço já construído. Né? É lógico, e essa reserva extensiva significa onde der para construir BRT, com faixa de ultrapassagem, onde não der, vamos construir corredor à esquerda, simplesmente, e aonde não der, faixa exclusiva direita. Ou vamos começar com as faixas exclusivas direita, porque a faixa exclusiva direita é simplesmente uma ação de ordenação viária, eu posso fazer rapidamente a um custo mais barato. E nas vias, porque além disso, esse viário ele tem vias que tem só 2 faixas, nos 2 sentidos, quer dizer, uma faixa de rolamento para cada sentido. Nesse viário, eu ainda assim vou priorizar para o ônibus no seguinte forma: os faróis, os pontos de ônibus e a coordenação semafórica, tentar colocar o ponto de ônibus fora da área de circulação. Então, a gente vai fazer medidas para você conseguir melhorar essa circulação. Bom, aí tem nós temos um plano de corredores. São Paulo já tem 130 quilômetros de corredores de ônibus à esquerda. São corredores que não estão classificados. Se a gente fosse classificar no BRT, seria BRT lata, não é gold. É lata, porque ele simplesmente é uma faixa exclusiva, que é o que dava para fazer, com um ponto aberto, sem cobrança desembarcada. A gente tem 130 quilômetros desses corredores que já nos ajudam muito. A gente tem um plano de construção de mais 460 quilômetros de novos corredores, que tem por objetivo ampliar a abrangência